Fala galera, tudo bem? Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão vendo isso. Quarentena, horário muda tudo. É, Hoje, na nossa terceira aula sobre o princípio do plano cartesiano aplicado em coisas práticas, vamos falar um pouquinho sobre equação da reta. Num plano cartesiano, num plano cartesiano, a gente pode ter dois pontos. Vamos dizer aqui. Peraí. A gente pode ter um ponto aqui, aqui, e uma conexão entre eles que está muito mal feita, certo? E aí a gente pode ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então a gente acaba tendo uma reta que passa por vários pontos e a gente quer saber, vamos dizer, entre aspas, prever o futuro. Porque, se você ver, ela vai ter uma inclinação aqui. E ela vai se manter constante nessa mesma inclinação atendendo ao infinito, até onde for o plano cartesiano, nosso dimensionamento em um desenho, num papel, ou até mesmo se for um software, ele vai até onde a capacidade do computador for, a capacidade da folha for, não importa. Então a gente tem como, entre aspas, prever o futuro. Eu gosto de brincar disso, falar desse jeito, né? Porque a pessoa, pô, eu leio astrologia. Touro entrou na lua de não sei o que e acha que prevê o futuro? Não. A gente prevê o futuro aqui, ó. A gente sabe onde a reta vai. Qual ponto a reta vai interceptar lá na frente com essa equação. Isso sim é da hora. Isso sim é legal, isso sim é bacana. Na astrologia. Caguei pra você que você tem ascendente em peixes. Eu tenho em Sagitário. Esse aí é em Capricórnio também. Que tá difícil. Não é brincadeira. Bora nessa, galera. Então, a gente viu. Deixa eu só desativar minha visão. Isso aí. Então, a gente viu que ela vai interceptar o eixo X, essa reta, em algum momento, isso não é o caso, e ela vai ter um ângulo aqui, certo? Ela vai ter um ângulo aqui. Então a gente vai ter, de novo, pegando a aula de quarta-feira, vai ter um delta y aqui, né? Porque lembrando, o eixo y é aqui, não importa onde ele está interceptando, é importante isso aqui. A gente vai ter um delta x aqui, então a gente vai ter um delta x e um delta y. E a gente vai ter um ângulo alfa, vamos chamar de ângulo alfa, não importa muito agora nesse momento. E lembra aquela regrinha, de novo, Pitágoras aqui, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, um ângulo, vamos chamar um ângulo aqui. Aqui a gente tem um cateto adjacente, aqui é o cateto oposto. Isso é bem convencional. Acho que é interessante a gente também ter uma aula sobre triângulo pitagórico mais pra frente, mas por enquanto esse conhecimento aqui já é o suficiente só para te deduzir, porque a função agora é só dedução e aplicação. Se você pegar a formulazinha, é bem tranquilo, é bem fácil e você consegue seguir fácil essas coisas, tá? Então, vamos nessa. Sendo que, pelas relações trigonométricas, a gente sabe que a tangente, vamos chamar de alfa também, tangente de alfa é igual, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Bem tranquilo. O nosso cateto oposto seria o nosso delta y. Nosso cateto adjacente é nosso delta x. E a gente pode falar que o tangente de alfa, a gente pode chamar ele um coeficiente angular. A gente vai saber a angulação da nossa reta pela tangente de alfa. Então, se ela for 1, se ela for... Dependendo do tamanho da do coeficiente ou da tangente de alfa, a gente vai saber qual é a inclinação da reta. Pode ser 90 graus, pode ser 0 graus, mas a gente vai saber como a inclinação devido à tangente, ou para onde ela vai, né? Porque a gente sabe a inclinação e a gente sabe que ela vai seguir reto de forma infinita para os dois lados. Para o lado, entre aspas, negativo e o lado positivo subindo, indiferente seja.
Também pode ser decaindo ou subindo, não tem tanta diferença. Então a gente pode chamar esse tangente alfa de m, que seria o nosso coeficiente angular. De novo, ΔY eu posso chamar isso aqui de ponto A e o ponto B, né? Então, o ponto A a gente pode colocar que é x0, y0. O ponto B, x e y. Tá? E a gente vai aplicar nessa formulazinha aqui, substituindo o coeficiente angular por m e as outras variáveis por esses fatores aqui. Então, a tangente alfa em m é igual a y menos y0 dividido por x menos x0. Eu posso passar o x menos x0 multiplicando. Então, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Essa aqui é a famosa equação da reta, o ioiô me xoxota na cara. Entende? Bem tranquilinho, bem fácil. E agora a gente vai partir para as aplicações práticas disso. Então a gente vai, por exemplo, ter 2 pontos e ele... Então, o que ele pode querer de você numa prova? Ele dá 2 pontos, ele quer saber a inclinação da reta, ele quer saber a equação da reta, ele quer saber... ele pode dar, por exemplo, o ângulo, um ponto, ele quer saber a equação. Então, ele pode dar... Vamos dizer que a gente tem 3 coisas que a gente pode saber. A gente precisa saber. O primeiro é o coeficiente angular, o segundo é a posição do ponto A ou a posição do ponto B, ou a posição do ponto inicial, a posição do ponto final. Com base nisso, você consegue saber. Com um ponto e o coeficiente angular, ou com um ponto, ou com 2 pontos, a gente consegue achar a equação da reta. Então a gente vai ver uma aplicação prática aqui, bem tranquilinho, tá? Vou apagar aqui. E agora a gente vai fazer um exercício bem simples. Eu vou falar que o ponto A do ponto 2 ao ponto 3. Vou falar que o m, nosso m, é igual a 2. Por enquanto, sem nenhuma novidade. E eu quero saber a equação da reta. Eu quero saber a equação da reta. Então a gente lembra da formulazinha, né? y menos 0, ioiô, mi, show. Certo? Então vamos substituir. Lembrando, né, que o primeiro número é x, o segundo número é y. Isso é bem importante da gente lembrar. Então y menos 3 é igual a 2. O nosso x que a gente mantém, a gente tem que substituir o mesmo item, né? Se é o y0 que eu substituo no primeiro, tem que substituir o x0 no segundo, que é 2, certo? Então, y menos 3 é igual a 2x menos 4. Passa esse menos 3 para lá somando, né? Então, y é igual a 2x menos 1. Então, nossa equação da reta é aí. Então, por exemplo, eu falo, quando o x for 100, qual vai ser o y? Eu vou descobrir qual ponto essa reta específica vai interceptar lá na frente. Como eu falei, ela meio que vai você descobrir o futuro, né? Mas descobrir aonde ela vai interceptar. Isso é um princípio mais simples se a gente for trabalhar as equações como geral, as funções, né? Se é a função da reta, se for uma função de uma parábola, umas funções de nível de graduação, a gente consegue ter esse mesmo princípio. Isso aqui é uma simplificação para ensino médio, para a gente tentar entender um pouco qual o princípio da matemática. Isso tudo aqui é aplicado no plano cartesiano. Lembra que eu falei? A gente pode aplicar várias coisas no plano cartesiano. A gente pode aplicar figuras, falar, eu tenho um ponto tal, tal, tal e tal, eu quero saber qual é a área, por exemplo. Então, se for um triângulo, a gente pode achar a área da base, a altura, certo? Se for um triângulo retângulo, no caso, isso também não importa. A gente tem essas 3 medidas.
E com essas 3 medidas, a gente consegue achar, por exemplo, a área percorrida. Eu falo assim, eu tenho um mapa aqui, e eu coloquei um plano cartesiano em cima, uma transparência de um plano cartesiano. Meu terreno vai ser do ponto tal, tal e tal, eu quero saber a área disso. E você consegue achar pelas distâncias, você calcula a distância. A gente pode fazer mais exercício disso da próxima vez. Essas aulas são um pouquinho mais curtas para te dar o conhecimento base do Yu Yu Mishosho e essas coisas todas. Então, quem sabe nas próximas aulas a gente resolve exercício mesmo dessas matérias. Isso aqui foi muito mais um tema introdutório para vocês entenderem que é realmente bem simples, é aplicar a fórmula, bem receitinho de bolo mesmo. Como eu digo, matemática, se você vai com o coração aberto, você realmente percebe que ela não é esse monstro de 7 cabeças. Infelizmente, o ensino matemático no Brasil, ele é bem problemático, a gente não consegue realmente mostrar aplicabilidade, principalmente que a matemática em si tem muitas coisas no campo das ideias, e a aplicação dela normalmente está no campo da física, então o pessoal também tem um baita preconceito. Então, é isso. Essa foi a nossa terceira aula, sextou, com S de saudade. E é isso. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima aula na segunda-feira. Tchau.